Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Victor Moreira Lima e hoje nós vamos trabalhar matemática. Que maravilha! Vamos começar nossa aula, pessoal? Só aquele lembrete para você que ainda não acessou o Classroom, acesse ainda há tempo. Não se esqueça de entrar lá no link de presença para computar a sua presença. Não tem acesso ao Classroom, o que você faz? Vá à sua escola para retirar a sua atividade, pessoal, tá bom? Não deixe de estudar nesse momento, que é importante, porque ano que vem as coisas vão se normalizar e o que vai acontecer? Vai precisar que você tenha estudado esse ano, tá ok? Vamos ver o que nós vimos na aula passada? A aula passada foi matemática financeira, retomada do conteúdo, juros e acréscimo, como forma de acréscimo, né? Vimos os juros como forma de acréscimo e o desconto também, beleza, pessoal? Você lembra lá da aula 76 que eu ficou um exercício para casa? Agora é a hora de a gente resolver ele. Você resolveu? Tenho certeza que sim. Vamos lá. Lucas foi a uma padaria e comprou 1 litro de leite e 5 pães doce, pagando R$ 9,00 por esses produtos. Na semana seguinte, os preços dos produtos se mantiveram os mesmos nessa padaria e Lucas comprou 3 litros de leite e 10 pães doce, pagando R$ 22 pela compra. O que nós vamos fazer, pessoal? Dividir as informações, tá certo? Olha lá, as letras LP vão representar o quê? Preço do litro do leite e de cada pão doce. Então, se tiver 1 litro e 1 pão doce, vai ser L mais P. Se tiver, por exemplo, 2 litros de leite e 3 pães doces, vai ser 2L mais 3P. Tudo bem? Essa é a ideia. Então vamos lá. O sistema de equações do primeiro grau que expressa a situação descrita. O que foi descrito? Que Lucas foi à padaria e comprou alguma coisa. Vamos voltar ao slide? Olha só. O que ele comprou? 1 litro de leite e 5 pães doces. Então, 1L mais 5P é igual a 9. Vamos procurar isso lá? 1L mais 5P é igual a 9. Achou? Eu já achei. Você achou? Então, beleza. Vamos para a próxima informação. 3 litros de leite mais 10 pães doces igual a 22. Como que eu faço isso? 3L mais 10P igual a 22. Vamos fazer essa busca lá. 3L mais 10P igual a 22. Achou? Claro que achou, né, pessoal? É C de certo. Opa! Ainda não veio a resposta. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Separando a informação. Por quê, professor? Para não haver a necessidade de ficar voltando. Se você está na prova e sublinha as informações, você não precisa voltar no texto e começar lá do início. Tudo bem? Entenderam a diferença? Ficar voltando incomoda. Anote tudo bonitinho. Então, 1L mais 5P igual a 9, 3L mais 10P igual a 22. Muito mais fácil dessa maneira, né, turma? Então, essas duas equações do primeiro grau, beleza? Onde que ela está aqui? Agora sim é C de certo. Tome cuidado com uma coisa, pessoal. Aqui, por exemplo, ó, ele quer confundir você. Tá vendo? Que ele trocou o 9 por 22? Então, por isso que é bom que você anota as informações. Então, era só esse exercício que ficou para casa e a gente vai retomar a nossa aula de hoje, beleza? Então, o que a gente tinha visto lá atrás? Juros como acréscimo e desconto. Mas eu disse para vocês que era muito importante que vocês conhecessem porcentagem. Tá certo? Então, lá na aula 78, você viu juros, viu desconto, mas eu fiz um lembrete falando para vocês sobre a porcentagem. Tá certo? Lá na nossa aula 78, eu falei para vocês os tipos de desconto que vocês estão acostumados a ouvir e até mesmo a pedir, né? Quem nunca pediu um descontinho? Eu peço sempre. As fórmulas, tá certo, pessoal? Juros simples, juro composto com montante e com os juros separados, né? Lembrando que essa continha aqui, essa equação, você encontra o valor final. Para você saber os juros, você precisa pegar o montante e subtrair do seu capital, tá certo? Não é a capital do Brasil não, tá? É a capital do dinheiro. Então, pessoal, na aula de hoje, o que nós vamos ver? Juros simples e função afim.
Por isso que eu fiz a resolução do exercício que ficou para casa nessa aula, porque aquele exercício era uma função do primeiro grau que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Vamos nessa? Começar? Então, vamos começar mostrando para vocês o que é uma função afim, né? Ah, eu estou afim de você? Não tem nada a ver, beleza? Aqui, pessoal, é a forma que você mais vai ver ela, tá certo? Aqui é a forma dos juros. Aí eu estou querendo comparar uma coisa com a outra. Professor, tem a equação lá, tem a função do primeiro grau, tem a equação dos juros. Como eu consigo comparar as duas? Olha só, aqui eu tenho uma reta. Vou mostrar para vocês como vocês vão fazer essa comparação. Dá uma olhada aqui. A função do primeiro grau é dita como AX mais B. Juros simples é dita como CIT, capital vezes taxa vezes tempo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, como que você vai saber quem que é o B nessa equação? É isso que eu vou mostrar para vocês. Olha só, o montante, que é aquilo que você vai pagar, o que que vai ser? Vai ser igual aos juros mais o capital. Concordam comigo? Concordam? Tá certo ou não tá? Então, se você tem esse cara que é os juros mais o capital, você pode dizer que eu posso somar isso aí e colocar o C em evidência, tá certo? Colocando o C em evidência, fica essa maneirinha aí. Aí o que eu fiz? Fiz a ligação lá da minha equação do montante com a minha equação do primeiro grau, beleza? Com a minha função do primeiro grau. Tá? Eu estou falando de equação e função, eu confundi. Isso aqui é uma função, tá, pessoal? Vira uma equação quando você atribui valor. No momento, é só uma função. Então, olha só, função do primeiro grau, função montante. Agora eu consigo fazer análise. Quem é quem? Então, vamos lá. O x, que é a nossa variável, é o tempo, certo? O coeficiente angular é o produto taxa por capital. E o nosso coeficiente linear é o nosso capital, beleza? Por exemplo, vamos analisar o gráfico. Se não tiver juros, o capital é igual ao montante, que nesse caso aqui é o 500, tá certo? Então, qual que é o B dessa equação, dessa função, desculpa? É o 500. Ah, professor, quer dizer que é assim que eu faço a análise? Dessa maneira. Você analisa a função do primeiro grau, analisa a função montante e junta as duas, beleza? Então, qual que é a relação aqui? Os juros, o capital, a taxa de juros, o tempo e o montante. São todas as variáveis que a gente tem lá na nossa formulinha, tá bom? Todas as letras que podem aparecer com números ou as substituições que você vai fazer. Por exemplo, deu esses 4, você encontra esse quinto. Ou deu esses 4 de baixo, você encontra esse quinto aqui. Beleza? Então, vamos para o primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês, tá? Suponhamos que o capital de R$500 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês nos regimes de juros simples e composto. Então, duas formas de aplicação aí. Vamos representar a função de cada aplicação e os grafos correspondentes aos primeiros meses. Então, é mais para você visualizar como é que fica, se for a juros simples e se for a juro composto, tá bom? Então, vamos fazer a primeira análise. Olha só essa tabela. A juros simples. Capital vezes taxa vezes tempo. Juros, R$10. Somo com o meu capital, 510. Beleza? Olha só, capital vezes taxa vezes tempo. Só que aqui é o segundo mês, eu poderia colocar 2, não tem problema. Mais 10, então 10 mais 10 mais 500, 520. Perceba que os juros, por ser simples, todo mês vai ser o mesmo valor. Essa é a principal diferença entre juros simples e juro composto. Os juros simples você pega a taxa em cima do mesmo valor. O juro composto é a taxa em cima do valor anterior. Muito importante que você note essa diferença. Então, juros simples porque não muda. Crescimento linear porque é uma função do primeiro grau. Como que eu fiz essa conta? Tá aqui. Essa multiplicação e essa soma. Tudo bem? Bem explicadinho aí. Agora, o que eu trouxe para vocês? Eu estou pegando esses pontos, tá? Esses valores e colocando na nossa reta. Olha só que legal. O ponto A, que tem coordenada 1 e 510, né? Olha lá. O tempo, que é a coordenada x, e o 510, que é a coordenada y. Próximo ponto, ponto B. Qual é a coordenada? 2 e 520. Sempre de 10 em 10. Qual vai ser o próximo? 530, certo? Qual vai ser o próximo?
540. Qual que é o valor inicial, sem considerar o tempo? 500. Então, a cada mês, você vai pagar R$10 de juro. No 15º mês, quanto que você vai pagar? 15 vezes 10, 150. E assim sucessivamente, tá certo? Então, esses pontos aqui, eu posso tracejá-los e fazer uma reta. Há necessidade de 4 pontos? Não. Há necessidade deles serem em ordem? Também não. Você pode fazer a reta com o ponto A e o ponto D, você pode fazer a reta com o ponto B e o ponto A, e você pode fazer a reta com o ponto A e um ponto lá no infinito, que você vai ter a reta. Então, uma pausa. Qual é a definição da reta? A distância entre dois pontos. Para fazer uma reta, basta ter 2 pontos. 2 pontos, lembrando que eu tenho coordenada, tá certo? O ponto tem coordenada x, coordenada y. Essa é a ideia. Beleza? Agora é com vocês. Vamos lá. O gráfico a seguir representa as evoluções no tempo do montante a juros simples e do montante a juros composto. Ambos na mesma taxa de juros. M é dado em unidades monetárias. É o montante em reais. E T na mesma unidade de tempo que se refere à taxa. Ou seja, se a taxa estiver anual, tempo tem que ser anual. Se a taxa estiver mensal, mensal. Se a taxa estiver quinzenal, tempo quinzenal. Essa é a ideia, tudo bem? Vamos lá então. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um gráfico, beleza, muito importante, que você tem a taxa de juros simples, representada por essa reta aqui, a taxa de juros composto, representado por essa hipérbole. Gostaram do nome, né? Hipérbole. É o crescimento exponencial disso aí. E aqui eu tenho o ponto onde elas se encontram. O que isso quer dizer? Vamos lá? Olha só. O que ele vai perguntar para você? Analisando o gráfico, conclui-se que o credor é mais vantajoso, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar a juros. O que você vai fazer, pessoal? Analisar o gráfico e vai me responder. Agora é com vocês, pessoal. Vamos tentar lá. E aí, pessoal? Conseguiram fazer esse exercício? Tenho certeza que sim. Não é difícil, tá? Tem que tomar muito cuidado com a pergunta nesse problema, tá? Tem uma pegadinha aí. Vamos fazer a análise. Analisando o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar. Então, cuidado, pessoal. Cuidado por quê? Porque olha só, o cara que vai te emprestar o dinheiro, ele quer mais dinheiro. Não é você que vai pegar emprestado e quer saber o que é mais vantajoso. Tomem cuidado quando vocês forem fazer a análise desse exercício, tá? O que é mais vantajoso para quem empresta? É emprestar com juros maior, né? Então é essa análise que a gente vai fazer. O que é mais vantajoso para quem empresta. Então vamos lá. Composto sempre. É sempre vantajoso emprestar a juro composto? Não, porque há uma unidade menor que 1, o juro composto é menor do que simples. Então é mais vantajoso emprestar a juros simples com menor do que 1. Então a alternativa A está errada. Beleza? Alternativa B. Sempre é bom emprestar a juros simples? Não, porque se você emprestar a juros simples depois desse tempo aqui igual a 1, os juros compostos ainda vai ser maior. Então se você quer emprestar e ganhar mais, empreste a juro composto depois dessa unidade 1. Então a B também está errada. Agora C. Composto se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo. Essa aqui é a unidade de tempo. Então, é melhor emprestar a juros composto se for menor do que esse tempo 1? Não, porque o juros composto, essa curva, é menor que o juros simples. Se fosse outra pergunta, se ele dissesse é mais vantajoso pegar emprestado, aí tá certo. Agora, emprestar, não. E essa é a pergunta do problema, tá bom? Agora lá, errado. Alternativa D. Simples se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo. É mais vantajoso você emprestar a juros simples antes desse tempo aqui? Sim. Por quê? Porque se você analisar o gráfico, a curva hipérbole e a reta é o quê? São diferentes. São diferentes antes do 1 e depois do 1. Só são iguais lá naquele ponto 1, certo? Se você fizer essa análise, você vai perceber que antes desse tempo igual a 1, o juros simples é mais vantajoso você o quê? Emprestar. Não pegue emprestado então, empreste, que é a pergunta do problema, é a alternativa D de certo. D de certo. Então tá bom?
Beleza, é isso aí, pessoal. Exercício 2. Uma loja vende um aparelho de TV com as seguintes condições de pagamento. Atenção lá. Entrada no valor de R$ 800 e um pagamento de R$ 450 2 meses depois. Se o preço do televisor à vista é R$ 1.200, calcule a taxa de juros simples mensal embutida no pagamento. Cuidado só quando você for fazer essa continha, que o juros sobre o valor não está apresentado aí. Você tem que fazer uma continha para encontrar o valor, daí aplicar os juros. Então vamos tentar, fica essa dica. E aí, pessoal? Ficaram atentos àquela dica que eu dei? Então, vamos resolver agora, que você vai ver que está bem tranquilo se ficar atento, tá? Então, olha só, pessoal. Como eu gosto de resolver? Separando as informações. Então, informação 1, entrada no valor de 800. Informação 2, pagamento de R$ 450 2 meses depois. Informação 3, preço do televisor à vista é 1.200, certo? Então, agora vamos fazer a análise aí. O valor do televisor à vista é 1.200. Se você pagar nessa condição que você falou, você vai pagar quanto? 800, que é o valor que você vai dar de entrada, e 2 meses depois, 450, certo? Então vai ficar 1.250. Considerando que os juros foram aplicados sobre o saldo devedor. Qual que é o saldo devedor, pessoal? Vamos pensar, olha só. Se você vai dar 800 de entrada, quanto vai faltar para você quitar isso? 400. Por quê? Porque o valor à vista é 1.200. Só que esses 2 meses vão ser cobrados juros. Juros de quanto? Desse saldo devedor, certo? Qual é o saldo devedor? É quanto você vai pagar menos o valor a ser pago. De novo, pessoal, 1.200 o valor à vista, menos o valor de entrada, certo? O que falta? 400. Só que você vai ter que pagar 450. Por quê? Porque foi embutido juros. Então, essa conta que eu fiz aqui, ó, olha aqui os juros. 450 menos 400 é igual a 50. Aqui seria montante menos capital igual aos juros. Então, eu calculei os juros em reais. E agora a gente vai fazer o percentual. Como? Bem simples. Olha só, juros simples, né? Vamos fazer a conta. Quanto que é os juros? 500. 50. Quanto que é o capital? 400. Qual é a taxa? É o que a gente vai descobrir. Quanto tempo? 2 meses. Então, o problema aqui, a dificuldade que você poderia ter encontrado é o juros de 50 reais. Porque o capital é o dinheiro que você deu de entrada. Desculpa, o capital é o quanto falta para você liquidar o seu televisor. Você deu 800 de entrada, falta 400. E esse 50 é os juros que ele vai te cobrar, tá certo? Então, fazendo essa conta, 400 vezes 2 dá 800, passa esse 800 dividindo, né? E faz essa continha aqui. Dá até para fazer um corta-corta, tá? Cortar o 0 com 0, fica 5 por 80. Fazendo essa conta dá 0,0625. Quantos por cento é isso? Multiplica por 100 e você tem um valor em porcentagem. Ou seja, essa taxa de juros foi de 6,25% ao mês. Beleza? Por que ao mês? Porque foram 2 meses aí. Tranquilo, pessoal? Sem problema nenhum, né? Então, vamos lá. Exercício 3, pessoal. Paulo emprestou 5.000 a um amigo a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere X o número de meses do empréstimo e MX, como assim? É o montante em função do X. Ou seja, o montante está em função do tempo, que é exatamente o nosso gráfico, né? O montante não está em função do tempo que você vai demorar para pagar? Demorou mais para pagar, vai pagar um valor maior. Lembra lá da curva, da reta? Essa é a ideia, tá certo? Então vamos lá. Meses do empréstimo MX, o montante a ser devolvido para o Paulo no final de X meses, certo? Nessas condições, a representação gráfica correta é de quanto? O que você vai fazer, pessoal? Você vai pegar esses dados, vai montar uma equação e vai fazer a análise do que é o que. Muito bom esse exercício, tá certo? Muito bom mesmo. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Temos
várias formas, vários gráficos. E você tem que fazer o quê, pessoal? Você tem que ver qual desses gráficos é o gráfico correto fazendo a análise. Vamos tentar lá, pessoal? Vamos que vamos. Então, pessoal, fizeram a análise? Perceba que aqui você pode tentar fazer, não é obrigado, sem fazer conta. Então eu tenho aqui 2 gráficos e nesse slide eu tenho mais 3. Qual é o resultado certo, né? É só um, beleza? Vamos fazer a análise aí. Informação 1. Paulo emprestou 5.000 a um amigo. Ou seja, 5.000 é o capital. Se ele pegou emprestado, colocou no bolso direito, colocou no bolso esquerdo e já devolveu, não vai pagar juros nenhum, beleza? Então o nosso gráfico tem que partir desses 5.000, já é uma baita de uma dica. Informação 2, taxa de juros simples de 3% ao mês. O que isso significa? Que com o passar dos meses, esse valor vai aumentar em 3%. Então eu tenho aqui os valores transformados em incógnitas, né? Ou incógnitas transformadas em valores. Qual é o meu capital? 5.000. Qual é a minha taxa de juros? 3%. Agora vamos fazer a análise, transformar a parte porcentagem para a parte decimal, que a gente já fez isso várias vezes, né? Dividindo esse valor por 100. Agora vamos fazer a análise. Isso é importante a beça, viu? Então eu tenho a equação, tá? Equação de montante, que seria juros mais o capital. Posso colocar isso em evidência, se você quiser, senão não tem necessidade, tá certo? Agora eu vou usar as informações. No lugar do capital eu coloco 5.000, no lugar da taxa de juros eu coloco 0,03, que é o meu percentual. Fazendo isso, eu já consigo fazer mais ou menos uma análise. Posso multiplicar aqui de forma distributiva, que eu vou obter essa equação, que é a equação de uma reta. Por que a equação da reta? Porque é a equação do primeiro grau, beleza? Então, esse cara aqui vai me dar um gráfico que é uma reta. Pode ser assim, pode até ser assim, mas eu acho meio difícil. Mas vamos ver a análise aqui. Pessoal, vocês lembram quem que é quem? Olha lá, a forma geral, o 150 é o A e o A é o coeficiente angular. Opa, então já sei quem é o coeficiente angular. Opa, o coeficiente angular, que é o A, ele é positivo, então a reta é crescente. Então já sei duas coisas, que parte dos 5.000 e que vai crescendo. Maravilha. Mais detalhes. O 5.000 é o coeficiente linear B, beleza? Então é o ponto que intercepta. É o que a gente falou, né? Sai lá dos 5.000. Então, crescente sai dos 5.000. Professor, pode ser uma reta crescente depois linear, horizontal? Não, porque se você tem uma reta crescente e outra horizontal, cada reta é uma função. Então aqui você tem uma função, portanto é uma reta. Todos aqueles que tinham duas retas, você descarta. Fica mais fácil assim, né? Então olha só, o B é o ponto que a reta intercepta. Interceptar significa cruzar, beleza? Cruza o eixo Y, o eixo vertical, que no caso desse exercício é o eixo do montante. Então ficou bem fácil. Por quê? Esse aqui cruza em 5.000, cruza, mas não é crescente. Esse aqui cruza os 5.000. Ah, professor, é crescente, mas é crescente depois é horizontal. E o que eu disse? Quem lembra? Que só tenho uma reta para uma equação. Então, ficou muito fácil, né, pessoal? Vamos ver os outros? Duas retas, duas retas. Pode, então, ser o item A de amor ou o item E de esperança. Eu gosto dos dois, eu gosto de amor e gosto de esperança, mas a minha função é uma função crescente, então hoje eu vou no amor. Hoje é o amor, pessoal. Tudo bem? Olha lá, equação da reta crescente, onde o ponto que a reta intercepta é os 5.000, bem tranquilo, tá bom? Beleza. Então, pessoal, acabou. O que a gente viu nessa aula? A relação, né, entre os juros simples e a função afim. Importante que você relacione. O que nós vamos ver na próxima aula? Retomada de juros composto e mostrar que juros composto é uma função exponencial. O crescimento é diferente. Pessoal, acabou. Fiquem bem. Professor Victor, um grande beijo e até a próxima.